Eis aqui, comandante. É um prazer muito grande. Tudo meu, pastor. Pastor Ronaldo é uma figura bem carismática aqui entre nós. Nós amamos ele, a sua esposa, e nós temos um carinho muito grande para com ele. Então, muito obrigado, pastor Ronaldo, que você vinha ser bênção aqui para nós e vinha produzir muitos frutos em nome de Jesus. Amém. Vai dar o microfone para ele, pastor. Obrigado, pastor Renê. Amém. Tudo bem, tudo bem. O pastor está me falando que eu posso ir até 1h da madrugada. Que seria de nós, homens? Tem homem nessa igreja? Quem é homem, diga aleluia. E olha a diferença. Tem varoa neste lugar, diga graças a Deus. Homens, não vamos deixar por menos. Tem homem nessa igreja, diga aleluia. Nós homens, se podemos declarar que somos mais que vencedores, é porque sempre ao nosso lado não tem 50%. A esposa é mais do que 50%. Então quero, com todo respeito às queridas aqui presentes, quero apresentar a mulher mais linda de toda São Gonçalo. Corça dos meus amores, declarou Salomão, gazela da minha juventude, Dina Briscos. Fica de pé, Dinazinha. Ela é tímida. Mas, pastor, ela já foi apresentada. Eu não sei se vocês aqui tomaram conhecimento, para a glória de Deus. Eu, juntamente com o pastor Marcos Abreu, na Alveia do Camarão, nós idealizamos um projeto que foi oferecido a um dos legisladores da cidade, o nosso querido irmão vereador Dinei Marins, e esse projeto ele foi aprovado na Câmara e foi sancionado pelo prefeito, que é o dia 13 de maio. 13 de maio se comemora na nossa cidade o dia da esposa do pastor. Mas que teve isso com a minha realidade? Porque entre muitas idas a muitas igrejas, não apenas da Nova Vida, mas de outras denominações, eu observava que a esposa do pastor, ela era quase que invisível. Quando se referia à esposa do pastor, não falava de Ana Briscos, falava a esposa do Ronaldo Briscos. Não, ela é uma cidadã. E aí encontramos, eu e o pastor Marcos Abreu, uma maneira de homenagear as esposas dos pastores. Então, igreja de Nova Jardim Catarina, ano que vem, 13 de maio, faça uma belíssima homenagem às esposas dos pastores dessa igreja. Guarde essa data, 13 de maio. Agora, a última vez que eu estive, foi o ano passado que eu estive aqui, ou foi esse ano, não lembro mais. A gente vai ficando, a idade vai avançando, parece que a memória vai encurtando. Eu não lembro se eu estive aqui esse ano, foi esse ano? Mas eu estou percebendo que algumas pessoas não me conheciam. E eu também não conheço muitos que aqui estão. Eu não tenho muito tempo, apesar que o tempo é até 1h da madrugada. Eu gostaria... Você conhece quem está do teu lado? Conhece a pessoa? Conhece mesmo? Fazer um teste. Me apresenta essa pessoa, diz o nome dela para mim. 1, 2, 3, fala o nome. Não, você não conhece, você não conhece. Como é que você conhece a pessoa se você não sabe nem o nome dela? Se apresenta, diz, muito prazer. Diz assim, o meu nome é Astrobalgildo. E a irmã se apresenta, diz, o meu nome é Virgulina. Mais uma vez, para dar introdução à mensagem. 1, 2, 3, diga o nome dessa pessoa. A turma lá de trás, lá, A igreja mais linda de toda Jardim Catarina é você. E eu trago um abraço dos nossos queridos também integrantes da família Nova Vida lá do Galo Branco. E me sinto honrado por estar aqui nesta celebração que envolve família. Uma célula que está sendo atacada quase que diariamente
por um sistema que não é apenas político partidário, mas um sistema espiritual, em que o mecanismo quer com que a família não mantenha a sua solidez. Mas vamos ao texto que vai dar introdução a esta minha reflexão. Quem aqui está com a sua Bíblia? O que o pastor falou aqui na hora dos anúncios é o que nós pensamos na Nova Vida. Nós não mercadejamos a palavra de Deus, mas não abrimos mão de ensinar a palavra que traz vida. Livro de Josué, capítulo 24. Josué, o substituto de Moisés, no que levaria aquele povo não apenas à consolidação de uma conquista, mas também aquilo que envolveria a constituição do atual Estado de Israel. Josué capítulo 24, versículo 15, eu quero me deter nessa leitura introdutória, a parte final do versículo 15, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso solicitar que você repita mais uma vez? Vamos lá? Eu e a minha casa. Obviamente que o verbo aqui está sendo conjugado no futuro, mas vamos conjugá-lo no presente. Eu e a minha casa. Aplauda Jesus pela sua família. Sua família. Aí eu quero, obviamente, que essa minha reflexão, porque seria antiético da minha parte, exortar a igreja, nós não exortamos a igreja de um colega, mas é uma mensagem, além de reflexiva, para que você pense o seguinte, começando por você. Você é apenas um envolvido, uma envolvida, ou um comprometido ou comprometida com a obra de Deus? Tico, teco, teco, tico, tico, teco, tico. Você é o quê? Envolvido? Envolvida? Ou você é um comprometido, uma comprometida com o reino de Deus? E quando falamos de reino, falamos de igreja. Quando falamos de igreja, falamos de família. Mas antes de dar continuidade, eu quero anular qualquer atuação espiritual das trevas que queira tirar de você a bênção de ouvir, não o pastor Ronaldo Briscos, mas ouvir a palavra que vai lhe abençoar tremendamente nesta hora. Querido Deus, eu coloco diante de Ti não apenas a minha pessoa, mas os meus irmãos que estão agora a ouvir a mensagem. E que nesta audição sejam todos contemplados. Que a minha linha de raciocínio não seja apenas o que eu vou falar, mas a unção do Senhor, que passará mediante a palavra pelos meus lábios, encontre em cada coração e mente de queridos irmãos aqui presentes, uma terra fértil. E que eles possam sair daqui, não estarem apenas envolvidos, mas comprometidos com o reino da Tua glória. E quem crê, diga amém. Não é saudosismo, mas quem é envolvido lembra do que Deus já fez na sua vida. Quem é envolvido lembra que o Senhor Deus, Ele é bom. Quem crê que Deus é bom? Além de ser bom, Ele é maravilhoso. Além de ser maravilhoso, Ele realiza sinais, prodígios e maravilhas. E há 36 anos... eu e esta jovem senhora, já nos conhecemos há 44 anos, vivíamos o nosso maior desafio de envolvimento na obra de Deus. Pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, a Diana, ela já está mais tempo do que eu estou há 44 anos na Nova Vida. E há 36 anos vivíamos a nossa experiência de sacudir as estruturas da nossa espiritualidade, da nossa fé. Foi quando a Diana grávida, engravidara, não do Espírito Santo, mas de mim, porque a única que foi engravidada, se eu posso usar
expressão foi Maria, mas através do nosso relacionamento conjugal, planejamos e 2 anos depois ela ficara grávida de Hadassah e Rebeca. E como toda gravidez, casal de jovens, nós geramos expectativas. Criamos em nosso coração aquilo pelo qual qualquer família envolvida tem. E como família envolvida, a primeira decisão foi: qual o nome que daremos aos filhos ou às filhas, ou ao filho ou à filha? Não sabíamos ainda que eram gemelares. E aí buscamos no livro da sabedoria, porque o nome muito tem a ver com aquilo que a criança poderá ter influência no futuro. Eu não sei se existe aqui alguma irmã com o nome de Mara. Existe aqui uma Mara? Mara? Não? Na tradução hebraica, Mara quer dizer amargura. Claro que uma mulher que se chama Mara, que vem para a igreja, entrega a sua vida a Jesus, ela deixa de ser uma mulher amargurada, porque o sangue de Jesus a liberta, amém, irmãos? Então nós buscamos no livro da sabedoria, a palavra de Deus, qual o nome que daríamos. Não sabíamos a princípio que eram gemelares. Então o primeiro nome escolhido foi de rainha, princesa, Hadassah. H-A-D-A-S-S. Mas por eu ter um nome, ou seja, um sobrenome muito simplório, para você ter uma ideia, só nessa cidade eu tenho 22 homônimos. E 2 são bandidos. Certa ocasião eu fui no cartório distribuidor, no fórum, para renovar a ata da nossa ONG, e ali eu recebi voz de prisão, porque eu estava evadido do sistema prisional, e a escrivã daquele cartório falou: o senhor está sendo procurado. E ela se dirigiu à juíza de plantão e falou assim: olha, está aqui o Ronaldo de Souza, procurado pela justiça. E a juíza falou assim: dê voz de prisão. E aí veio a força policial e eu seria levado para o presídio. E aí eu perguntei: vamos por etapas. Primeiro, querem saber o meu CPF? E coincidências. Os 3 primeiros números do meu CPF eram os 3 primeiros números do ingresso do sistema. E aí a coisa foi acontecendo. Aonde eu quero chegar? A família envolvida, ela não está isenta de passar por adversidades. A família envolvida, ela não está imune às aflições. E a barriga da Diná foi crescendo, e ali já havíamos escolhido o nome, Hadassah, até chegarmos àquela consulta que faria diferença. Qual é a consulta? Quando o médico perguntou: tem filhos? Não, é a primeira gravidez. Parabéns, serão pai de 2 crianças. Aí você para e pensa: 2 berços, 2 carrinhos, 2 mamadeiras. O que é mais 2? Eu e alguns aqui, algumas famílias envolvidas, somos do tempo que não se tinha ainda fralda descartáveis. Eram 70 fraldas de pano que se lavava diariamente e se passava também. Lembra daquela música? Uma música muito antiga. Lava a roupa todo dia, que agonia. Eu mudava a letra. Lava a fralda todo dia, não traz agonia. Sabe por quê? Quando você é envolvido, você tem prazer em fazer aquilo que envolve a família. Mas o fato em si que fez com que eu, há 36 anos já passados, no domingo como este, dentro de uma UTI neonatal, pronto-socorro infantil da Lagoa, pois o nascimento das minhas filhas Hadassah e Rebeca fora um nascimento prematuro, e a prematuridade do nascimento delas fez com que ela nascesse com infecções generalizadas. Essa jovem senhora que aqui está, eu não sei se aqui tem uma outra irmã que tenha vivenciado essa experiência,
tivera ela, nossa primogênita, porque a Daça nasceu primeiro, de parto normal. Quantas irmãs aqui tiveram seus filhos de parto normal? Deus seja louvado. 3 horas e 15 minutos depois, 3 horas isso, Dina? 3 horas e 15 minutos depois, nasce a Rebeca. A Daça nasce de parto normal, Rebeca nasce 3 horas e 15 minutos depois, do denominado parto induzido cesariana. Quais irmãs aqui tiveram bebês através da cesariana? Deus seja louvado. Agora, quantas irmãs tiveram no mesmo momento, 3 horas depois, 2 experiências, parto normal e cesariana, tudo isso acontecendo no mesmo momento? Mesmo momento? Bem, esse era um fato. Se eu fosse apenas um homem envolvido, lembra do que eu perguntei? Você é envolvido ou é o quê? Se eu fosse apenas um jovem envolvido na obra de Deus, essa experiência faria com que eu me queixasse ao meu querido hoje colega, pastor Sebastião. Pastor, eu estou envolvidíssimo na obra de Deus. Faz sol, eu estou na igreja. Está chovendo, eu estou na igreja. Não tem dinheiro da passagem, eu vou caminhando e estou na igreja. Ou seja, eu não tinha, eu falo isso respeitosamente, eu não tinha nenhuma desculpa para não estar na igreja. Eu e alguns aqui somos de uma geração, e isso não é saudosismo, é apenas uma lembrança, em que os nossos líderes falavam assim: domingo é dia do Flamengo. Não é isso? Domingo é dia do Flamengo, domingo é dia do Fluminense, domingo é dia do Botafogo, domingo é dia do Vasco da Gama, domingo é dia do meu saudoso Manufator, ADN. Pastor, isso é brincalhão. Não, só estou levando você a refletir. Domingo é dia de quem, irmãos? É de fato o dia do Senhor. Entenda, eu quero repetir o que eu falei. É antiético, eu não tenho esse hábito e não estou indo por essa linha, exortar a igreja de um colega. Mas eu estou levando você a uma reflexão. Domingo é dia de quem, irmãos? E o teu Senhor. Domingo é dia de quem, igreja? Quantos, não precisa levantar a tua mão, quantos estiveram pela manhã aqui na igreja adorando ao Senhor? Quando estiveram aqui na escola bíblica, lá no Galo Branco, nós chamamos de escola de formação de discípulos, pela manhã, já que domingo é dia do Senhor, nós temos que dar ao Senhor aquilo que é devido ao seu nome, ou seja, domingo, ele permite que eu assista o jogo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, que eu lave o carro, que eu limpe a casa, que eu dê comida à calopsita. Lá em casa temos 2. Mas eu não posso esquecer que além do meu envolvimento, eu sou um homem comprometido. Eis aí a questão. Há uma grande diferença de ser envolvido ou envolvida e estar comprometido com o reino do Senhor, que é a igreja. Josué é um ancião, não sei se Josué já estava mais idoso do que eu custei a me aceitar como idoso, sabia disso? Íamos a, tipo assim, o shopping, eu e Diná, aí tinha aquela placa lá, bem enorme lá, que até cego via, vaga para, mas como é que você sabe, você não estava comigo, irmãos? Estava lá a placa, aí falava assim, vaga para idoso, eu passava direto. Rodava, e uma vez estávamos no açaí lá de Tribobá, falei assim, ali tem uma vaga, para quê? Para idoso, eu passava direto. Até que um dia, não faço mais isso, obviamente, eu, com diversos pagamentos para serem feitos, fui a uma das denominadas loterias, casas lotéricas, e sempre quando ia nessas casas, eu entrava, colocava os documentos, os boletos nas mãos, e ficava assim, ó, na fila, porque vai que passasse algum membro da igreja, e o pastor está desesperado, está fazendo uma fezinha lá, no Totobola, na Mega Sena, e eu estou assim, ó, fazia isso literalmente, eu levantava meu braço e ficava assim, ó, porque o pré-julgamento é uma coisa nem de envolvido, nem de comprometido, mas existe. Aonde o senhor quer chegar com essas lembranças, pastor? Amados, aí a fila estava enorme e lá do lado um guichê vazio.
E estava aquela placa também enorme lá, gestantes. Aí eu saí daquela fila quilométrica e fui para aquele guichê e o pessoal, tá furando fila, furando fila. Eu sou idoso. A partir desta oportunidade, eu estou até agora com, sabe aquele negocinho que bota no carro? Aquela plaquinha, aquele, né? Né? Permitido o idoso estacionar na vaga do idoso. Pastor, o senhor quer chegar? José diz que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Nascem Adassa e Rebeca, 7 meses. Eu, muito envolvido na obra de Deus, além de ser, na ocasião, o líder do departamento de adolescentes, quando se tinha Nova Vida, no bairro do Fonseca, em Niterói, liderava a juventude, porque na ocasião, o pastor ele me convidara para unir as duas lideranças. Tínhamos um programa na Rádio Relógio Federal, 20 horas, 15 minutos, 30 segundos. E o querido Olindo, que era diretor da rádio, falava: Ronaldo, você tem que obedecer a hora, porque eu atropelava aquela mulher, porque quando dava 1 minuto da hora, tinha que silenciar, para que 20 horas, 20 minutos, 30 segundos. Olindo era membro da Nova Vida do Fonseca, e ele: Ronaldo, você tem que obedecer, você tem que seguir, porque era difícil fazer um programa com 20 horas, 20 minutos, 35 segundos. Nasce Adassa e Rebeca prematuras. E aí eu vou para o hospital depois de ter dado aula para os adolescentes. A Diná tinha sido internada no sábado pela manhã. Passara mal na madrugada de sexta ou de sábado. Eu estava vindo pela madrugada de um encontro de casais. Falei para a Diná como esse trabalho é importante. A Diná já estava com um barrigão, pernas inchadas, passara mal, levaram para o hospital com a ajuda de um vizinho. Ela passou todo aquele sábado, à tarde, início de noite. Eu fui para a igreja, eu era líder da juventude. Domingo pela manhã, eu estava na igreja dando aula para os adolescentes. Por volta das 11 horas, perguntaram: Ronaldo e Diná? Eu falei: gente, esqueci, Diná está internada. E fomos para, não existe mais, Santa Mônica, né, Diná? Clínica Santa Mônica. E chegando ali, eu me deparo com uma realidade. A complexidade do que envolvia a gravidez, um parto de altíssimo risco. Eu estou abreviando toda uma experiência, toda uma situações bem complicadas na época, mas eu quero pular horas, pular alguns dias de todo esse evento. Quando eu estava numa noite, naquela UTI neonatal, eu ia na incubadora que estava a Daça, botava meus 2 dedos sobre o tórax dela e orava. Ia para outra incubadora que estava a Rebeca, colocava 2 dedinhos sobre o tórax dela e orava. E por ter sido integrante das Forças Armadas, eu era membro da área de saúde, eu tinha uma leitura dos equipamentos. E comecei a perceber que aquele equipamento em que a Rebeca estava ligada, estava pontuando uma insuficiência respiratória. É lactente, ou seja, o bebê ele tem um batimento cardíaco muito maior do que uma criança já crescida. E quando é prematuros, mais ainda. E eu percebi que os batimentos cardíacos da Rebeca estavam caindo.
E aí eu chamei o profissional da área, perguntei, olha, dá uma olhadinha no monitor, porque os batimentos desta criança estão caindo. Não, pai, isso é assim mesmo. Daqui a pouco ele se normaliza. Aí eu me posiciono diante daquela incubadora e fico de olho nos equipamentos. 5 minutos depois, começa a apitar, eu chamo novamente o técnico de enfermagem, ele vem e diz exatamente assim, meu Deus, e sai correndo. Ali começava todo um processo, pois a Rebeca, psicóloga hoje, estava indo a óbito. E quando os médicos chegam, a primeira coisa que o médico pede é que eu saísse da UTI. Entenda o porquê dessa minha mensagem. A diferença entre envolvido e comprometido. E eu falei àquele profissional que eu não iria causar nenhum problema. E fiquei no cantinho daquela UTI. E aquela equipe num procedimento para trazer de volta um bebê que estava indo a óbito. E naquele ambiente, eu não tive tempo, eu até separei as imagens, que eu ia trazer as imagens para vocês verem. Na ocasião eu também trabalhava com fotografia, eu fotografei todos esses momentos. E ali quando uma das médicas falou, fulano, vamos perder o bebê. E ali eu fiz uma oração. E a minha oração foi, Senhor Deus, doador da vida, se permitires que a Rebeca volte e podermos ensiná-la conforme diz a tua palavra, Provérbios capítulo 22, versículo 12, ensina a criança no caminho que deve andar para quando tornar-se adulto, não... Senhor, enquanto eu viver, sempre no mês de outubro, eu vou testemunhar que o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus das realizações, o Senhor é o Deus dos impossíveis, o Senhor é o Deus que ressuscita mortos. A Ele a glória, a Ele os teus aplausos. Eu não acredito em coincidência, viu, queridos? Eu faço isso há 36 anos. Uso a internet, falo isso na igreja e vou usar essa palavra. Coincidentemente, no mês de outubro, numa celebração voltada à família, aqui estou para glorificar a Deus e declarar que não basta apenas estar envolvido com a igreja, tem que estar comprometido. Porque eu era envolvido, eu dava aula para os adolescentes, eu liderava a juventude, eu tinha um programa na Rádio Relógio, fazia visita de na grávida. Hoje eu falo isso respeitosamente, para as queridas aqui presentes e para quem está nos acompanhando pelas mídias sociais. Muitas meninas hoje dentro das igrejas acham que gravidez é doença. Está grávida, não vai mais à igreja, não vem à igreja. Está grávida, não faz mais a obra. A Diná grávida de Adácia e Rebeca, mó barrigão. E essa turma hoje são pastores como eu. E as meninas da época são esposas de pastores, são envolvidas. Nós íamos, sabe para onde? Angra dos Reis. Evangelizar, na época na Ilha Grande tinha um presídio e de com aquele barrigão, eu, Cláudio Bom, Ronaldo Bom, Devaldo Lopes, vários jovens que são pastores hoje. Coisa de louco? Não, coisa de comprometidos. A gravidez de Adácia e Rebeca não era desculpas, nem para minha esposa, nem para mim, de deixarmos de anunciarmos o reino do eterno Deus. Igreja amada, família, célula principal de uma sociedade. Estamos vivendo dias bem difíceis, em que, como eu falei no início, a desconstrução desta família está sendo acelerada. Nós tivemos uma reunião lá no Conselho dos Pastores, eu sou ancião,
Eu sou idoso. Já sou um velho. Saí de lá apavorado, queridos, quando palestrou para nós um delegado da Polícia Federal, que foi assessor quando ministra da Damares, hoje a senadora, e ele nos apresentou cabedal de leis que faz com que a igreja hoje tenha alguns cuidados que nós não tínhamos há 10, 20, preocupações que não existiam. Algumas igrejas hoje estão construindo um terceiro banheiro, sabiam disso? Sabiam disso? Algumas igrejas evangélicas estão com um terceiro banheiro. Que tem a ver isso, pastor, com envolvimento e comprometimento. Os tempos são outros. E se nós não tomarmos cuidado, amados, muitas famílias vão estar apenas nesse primeiro estágio de envolvimento com a igreja sem ter comprometimento. A Daça, casada, escolheu por profissão ser musicista. Ela é professora de música. A Rebeca, solteira, o dote dela é vantajoso. Se tiver algum pretendente, só me procurar. E está sendo filmado. Se ela vê isso, de lá, psicóloga, que foram ensinadas desde o seu nascimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. De estarem comprometidas não com uma ideologia religiosa. Estarem comprometidas não com uma nomenclatura, que é a igreja pelo qual o pai dela é pastor, mas estarem comprometidas com o reino. O reino que por toda a sua extensão, a própria Bíblia declara, a palavra de Deus declara, que é um reino por excelência maravilhoso. Querido, querida, você não é qualquer pessoa. Você é uma lavada, um lavado, um remido pelo precioso sangue de Jesus. Aplauda Jesus, não a mim, porque Ele te libertou. Ele te libertou. E nós não podemos ficar nesse estágio inicial de uma caminhada com Jesus como cidadãos, integrantes de uma igreja, apenas com o conceito de envolvimento. Não, Deus quer que você avance. Eu estou pensando em me membrar nessa igreja. Olha que plataforma boa para andar. O cinegrafista deve ficar, cara, esse velhinho não para, ele toda hora sai do... Não é porque ficar parado aqui, o cinegrafista... Mas se eu congrego aqui, gente, tinha que comprar uma outra câmera, aquela que fica assim, ó, zoom, zoom, zoom. Ao sair daqui nessa noite, ou desta noite, o meu desejo, a minha oração, porque viemos orando eu e Diná, até chegarmos aqui, é que você não saia com conceitos diferenciados daquilo que envolve religiosidade. O próprio Jesus, ele nos alerta que no mundo passaremos por aflições. E quando, há 36 anos atrás, eu estava no cantinho daquela UTI neonatal, eu vi aquela profissional falar para um colega, vamos perder o bebê. E eu orei, falei, se o Senhor permitir que eu e Diná possamos educar tanto a Daça e a Rebeca nos preceitos da tua palavra, enquanto o fôlego de vida estiver sobre o meu corpo, eu no mês de outubro comprometo-me a declarar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele realiza milagres, que Ele abre portas onde ninguém pode abrir. Isto tem uma palavra: comprometimento. Porque já se passaram 36 anos, eu poderia simplesmente, pelo conceito de envolvimento, simplesmente esquecer. Ou simplesmente não falar mais, porque ninguém estava ali da minha parentela. Ali aonde? Naquela UTI. Era eu
2 médicos, uma técnica de enfermagem e o médico dos médicos. O Senhor, o chamado Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz, o que continua ressuscitando mortos, o que continua operando sinais, maravilhas, não apenas para aquele que está envolvido, mas para aquela família que está comprometida. A palavra do Senhor nos orienta: tudo que nós semeamos, o que acontece? Nós colhemos. Conversava com seus queridos pastores, quando me foi perguntado: pastor, e o galo branco, como está? Eu falei: a igreja, igual a vocês. Só muda o endereço, amados. Só muda o endereço. E eu, por ter tido oportunidade, e tenho oportunidade de estar em outras igrejas, eu ouço de outros colegas, não só da Nova Vida, presbiteriana, congregacional, metodista, batista, assembleanos, que agora nós estamos vivendo uma igreja pós-pandemia. A pandemia trouxe coisas, vou usar essa expressão, que antes não sabíamos. Uma coisa eu tenho que admitir, que para mim a pandemia foi muito boa. Sabe por quê? Por não sair de casa, eu fui proibido de sair de casa, naqueles 3 meses, fica em casa, e eu comecei a cuidar de plantas, era terapia. E me especializei, sabe em quê? Rosas do deserto. Quem é que gosta de rosa do deserto? Eu e minha esposa nos tornamos especialistas em rosa do deserto. Várias lá em casa. E comecei a aprender com as plantinhas aquilo que a Bíblia já fala há mais de 5.000 anos. Tudo que se semeia, se colhe. Mas ao semear, não pode ser semeado em qualquer terra. Tem a qualidade da semente. Qual é a semente que envolve a nossa vida? A fé. Os Hebreus declaram que sem fé é impossível. Diz para quem está dormindo ao teu lado: acorda, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, não está dormindo não. Essa água é para o pastor aqui? Essa água é para mim? Posso fazer uso dela? Sem fé é o que, irmãos? Por quê? No capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, declara que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como me der até 1h da madrugada, eu vou embora. Amém, amados? Eu estou falando só de coisas boas, percebeu? Minhas filhas nascem prematuras, a Rebeca quase vai a óbito, Deus atrás de volta. Eu assumo um compromisso que enquanto eu viver, imagine, 65, daqui a 35 anos, vamos receber agora o pastor Ronaldo Briscos. Irmãos, eu estou muito alegre por estar aqui. Já há muitos anos eu conheço vocês. Deus seja louvado. Enquanto eu viver, eu tenho um compromisso no mês de outubro de declarar que Ele cura, Ele salva, Ele liberta, e Ele está comprometido com a família que está comprometida com Ele. Essa é a diferença pós-pandemia, amados. Não envolvidos, mas comprometidos. A notícia ruim nós temos na Bíblia, que é uma família que não entendeu muito deste comprometimento. E eu quero falar dessa família. Sei que na brincadeira, mas nós temos um respeito pelo horário. Livro de Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1. Eu separei aqui um passeio pela Bíblia, mas o tempo não vai me permitir
explorar todas as passagens pelos quais eu de antemão dei para o diácono que assim me solicitou. Atos capítulo 5, verso 1, se você achou, diga aleluia. Entretanto, certo homem chamado, qual é o nome desse cidadão? Com sua mulher, qual é o nome dessa cidadã? Venderam ou vendeu, conforme algumas traduções, uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu o quê? Quem? Não ouvi, quem? Tenha medo de falar esse nome não, já está derrotado em nome de Jesus. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Tem uma vírgula, eu quero dar uma pausa. Bem, esse casal não era visitante na igreja, que era denominado do Caminho. Eles eram conhecidos. O escritor do livro de Atos, Dr. Lucas, ele além de ser médico, ele era um pesquisador. Quando ele escreve o livro de Atos, ele pesquisara. Então, quando ele identifica esse casal, essa situação, ele sabia que Ananias e Safira não eram visitantes da igreja. Eles eram o quê? Eles eram o quê? Envolvidos. Eu fiquei prestando atenção e falei com o Diana, meu pai amado, que a igreja entenda e Deus toque nos corações, porque irmãos, 15 mil reais, um cabo para trazer energia, misericórdia. Eu faria um gato. Que isso, pastor? Que isso, pastor? O senhor cometeu agora um deslize fatal. Mas eu fiz isso de propósito, sabe por quê? O envolvido faz isso, o comprometido não. O comprometido, ele tem as suas obrigações dentro daquilo que envolve a compreensão do reino de Deus. Qual é a história de Ananias e Safira sintetizando? Eram envolvidos. Iam à igreja, ouviam da mensagem que era pregada, ouvindo os desafios, e havia um movimento na igreja em socorrer domésticos da fé, porque agora não é assim, mas naquela época, reconhecia Jesus como seu Salvador, perdia o emprego. Reconhecia Jesus como seu Salvador, o estado opressor vinha em cima. E aí aquela família se viu o quê? Destituída de coisas básicas. O que é coisas básicas na sua compreensão? Somente alimentação. Davi, já idoso, ele tem lembrança, diz: sou velho, mas jamais fui desamparado. Sou velho, mas um dia fui moço, mas jamais vi um justo. Por que Deus fala isso através de Davi? Porque Deus está comprometido. Comprometido com quem? Não diz assim, comprometido comigo, pastor. Eu vou perguntar novamente, você levanta a mão e diz, comprometido comigo. Deus está comprometido com quem, igreja? Desde que você esteja comprometida e comprometido com Ele. Não apenas envolvido. E houve um movimento, e esse movimento fez com que outro membro da igreja chamado Barnabé, que está no versículo 36, ele toma uma atitude, ele tem uma propriedade e vende. E leva todo o valor daquela propriedade até os apóstolos e diz, olha, não está aqui a 10ª parte do que eu vendi, está aqui tudo pelo qual eu recebi. Querido, esse não é exemplo sobre dinheiro, não é isso que eu quero comunicar. É um exemplo da falta de um comprometimento. Ensina a criança no caminho que deve andar. Pais comprometidos traz os filhos para a igreja.
Pais comprometidos fazem o que no passado chamávamos de culto doméstico. Pais comprometidos leem em família as Sagradas Escrituras. Pais comprometidos oram um pelo outro. Pais comprometidos protegem a si mesmo através do poder que há em ambos pelo Espírito Santo. O que Ananias e Safira nos ensina, infelizmente? Porque muitos estão apenas envolvidos. E nesse envolvimento vem a lógica do raciocínio. E essa lógica do raciocínio é interessante, que tem uma história. Eu não sei se a igreja aqui conhece a história do encontro das cédulas. Quem aqui conhece essa história? Ninguém conhece? Ninguém conhece a história do encontro das cédulas? R$200, R$100, R$50, R$20, R$10, R$5, R$2, não? Me permite então rapidamente contar essa história? Me permite? Estou terminando a minha parte, me permite? As cédulas se encontram e começam a confabular uma com a outra. R$200 diz assim para as demais: olha, eu estou muito bem. Eu estou aí nas privatizações, o antigo Compete está funcionando, eu estou lá naquelas negociações lá do Compete e tal. E vocês R$100? Eu não tenho que me queixar não. Eu estou aí nas grandes aquisições, nessas fusões dessas grandes empresas, e as outras aplaudiram. R$50, você está onde? Olha, eu não tenho que me queixar também. Eu não saio do shopping, estou no shopping segunda, terça, quarta, quinta. R$20, e você? Também não tem que me queixar não. Hortifruti, atacarejo, atacadista. Aí R$10. Aí ele falou: olha, eu estou até me envergonhando, eu quero pedir desculpa a vocês. Eu estou assim até com uma substância meio branquinha e tudo mais, mas eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa vida, viu? Aí olharam e R$5. Bem, R$5 você, olha, eu não posso me queixar não. Eu estou aí pelas bilheterias dos cinemas e tal. E aí olho para R$2. Ei, R$2. Ela lá, encabulada, tal. E aí ela, não querendo se manifestar, e todas uma só voz perguntaram: R$2. E você, o que anda fazendo? Eu me converti, estou nas igrejas. Pastor Renê, não convida mais esse velho para vir aqui não, pastor. Ananias e Safira, não era dinheiro, irmãos. Que é teu. Nós servimos a um Deus que realiza milagres. Eu não tenho autorização da minha esposa. Tem o quê? Tem 10 anos que nós fizemos aquela igreja lá em Manaus, já? Mais 20 anos já? Há 20 anos atrás eu recebi um valor considerável, um valor substancialmente muito bom. E nós estávamos com uma família lá em Manaus, missionários. E eu falei: olha, eu estou enviando para vocês uma boa oferta. Deus me abençoou com um valor substancial. E quando eu fui receber esse valor, eu fui com o esposo da minha advogada, que são amigos há 40 anos. Porque eu fui bancário durante um bom tempo. E peguei aquele processo, aquelas fases doidas da nossa economia, plano Bresser, plano Funaro, plano... E aí, depois de muitos anos, a justiça deu causa ganha, e os antigos funcionários do extinto Banco Econômico, foi o meu caso, tiveram valores substanciais. E quando fui no sindicato de bancário no Rio, recebi aquele cheque, aí quando eu olhei, esse meu amigo falou assim: ih, rapaz, dá para comprar aquele possante, aquele poderoso. E eu ficava de olho num Passat novo da Volkswagen. Falei: não, eu não vou mexer nesse dinheiro, porque aí ele falou assim: já vem papo de pastor. E aí levei ele para almoçar, deixei ele em casa, cheguei em casa, mostrei de nada, oramos, agradecemos, ligamos para essa família, lá em Manaus: olha, estou mandando uma oferta
para vocês desenvolverem um bom trabalho. Já era um bom trabalho. E aquela querida irmã Leslie falou: pastor, porque em vez do senhor mandar a oferta, o senhor não vem com o Diná aqui para conhecer o nosso trabalho? Não era essa a minha intenção. Eu e o Diná concordamos, compramos a passagem e fomos para Manaus, que era para fazer turismo a princípio. E meu turismo foram dias cavando buracos, fazendo sapatas, deixamos ali uma pequena igreja e todo o dinheiro que eu recebera daquela indenização. E lembro que teve um dia que o irmão que trabalhava na parte de obra falou: pastor, precisamos comprar aí me deu uma lista quilométrica. Falei: vamos lá. E aí Diná falou assim: não esquece que nós temos que voltar para o Rio de Janeiro. Agora imagina vir caminhando de Manaus até o Rio de Janeiro, ou vir de carona. Irmãos, não tive dinheiro nem para pegar um táxi do aeroporto do Galeão para ir para casa. Da passagem existiu porque a Diná pressionou, ela recomendou. Eu fui no aeroporto, comprei a passagem de madrugada, que era mais barato, e quando eu cheguei no Galeão, liguei para o casal da Iva: me socorre, estou aqui no Galeão, estou sem dinheiro para pagar um táxi. Tá, pastor, o que tem a ver isso? Envolvimento e comprometimento. A semente que eu deixei lá multiplicou-se esse ano. Eu não tenho autorização da minha esposa, mas nós recebemos de lá de Manaus uma benção. Imagine 10 vezes mais. Qual valor hoje, financeiramente falando, te ajudaria? Diz para mim, 10 mil te ajudaria? Diná, me dá aí o talão de cheque. Não, me dá só a chave Pix para minha esposa ali. 10 mil te ajudaria? 10 mil? Ih, você está endividado mesmo, hein? Se 10 mil não resolve o teu problema... Imagine um valor pelo qual você não espera, não imagina que aquilo vai acontecer, e eu e a minha esposa fomos abençoados 20 anos depois, e esses recursos vieram de Manaus de uma maneira que nós sequer imaginávamos. Sabe por quê? Quando eu cheguei na Nova Vida, eu tinha uma compreensão de envolvimento. À medida que nós fomos caminhando, eu e a esposa, nós entendemos que não era apenas estar envolvidos, tem que estar comprometido. Ananias e Safira não entenderam isso. Eles achavam que apenas o envolvimento. Vendemos o imóvel, damos o dízimo e acaba a história. Não, peraí. O imóvel nós íamos vender por 300 mil reais, mas nos ofereceram 1 milhão. Dar um dízimo de 100 reais é muito fácil. Dar um dízimo de 1.000 reais é fácil. Dar um dízimo de 10 mil reais é fácil. Dar um dízimo de 300 mil reais... O problema de Aleluia não foi dinheiro, amados. Foi entendimento. Não é apenas envolvimento. Tem que ter comprometimento. Aqueles que estão comprometidos com o reino, que a princípio é invisível, mas se materializa, da onde menos se espera, vem a resposta do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Adassa e Rebeca são herança do Senhor. Mas há 36 anos já decorridos, eu poderia chegar para o meu pastor e me queixar: pastor, estou envolvido. Dou aula domingo pela manhã para os adolescentes. Sábado à noite estou aqui na juventude. Faço parte da equipe de Casados para Sempre, faço isso, faço aquilo outro. Como pode? Será que Deus não está vendo isto? Mas foi um desafio, porque Deus não poupa nem envolvidos,
nem comprometidos. Mas o comprometido, a resposta vem mais rápido. Me fiz entender? A minha oração final, eu brinquei no início sobre o horário, mas eu respeito, são 20 horas e 50 minutos. A minha oração final é a seguinte: você não veio por causa do pastor Ronaldo Briscos, você veio porque você é um adorador, é uma adoradora. Eu vou me incluir minha esposa. Viemos a esta casa para adorarmos ao Senhor em espírito. Mas de que maneira você vai sair daqui esta noite? Com o conceito apenas de envolvido? Se chove, não vou à igreja porque está chovendo. Se faz sol, a minha igreja não tem ar-condicionado, não vou à igreja. Se evangeliza, eu não vou evangelizar porque quem evangeliza é o irmão lá, o pastor. A escola dominical, a Geração Vida tem necessidade, mas eu não vou me envolver porque tem pessoas mais capacitadas. Ou seja, isto, e eu falo respeitosamente, finalizando a minha participação, é um pensamento de apenas uma pessoa envolvida. Uma pessoa comprometida, ela não vê dificuldades para que a obra de Deus avance. Ananias e Safira não tiveram esse entendimento. E a geração deles teve uma interrupção. Que Deus te abençoe. Como já declarava o nosso saudoso bispo Roberto Macalister, rica e abundantemente. Sai daqui não apenas comprometido, mas sai daqui como homem ou mulher que entende que agindo o Senhor Deus, está na palavra dele, em teu favor, no mais, ele fará. Poderia falar da minha família, meu pai e minha mãe, que nos criaram na feitiçaria. Poderia falar que durante anos e anos e anos, eu era o único evangélico daquela família de feiticeiros, que era perseguido pela própria mãe, que era proibido de ler a Bíblia dentro da sua própria casa, que a minha mãe muitas das vezes reclamava com a sua mamãe, que me evangelizara, a vovó Maria, que era analfabeta, de que me levara para uma igreja de pessoas, mas eu apenas envolvido, passei a entender que além do envolvimento, precisava de um comprometimento. Para a glória do Senhor, minha mãe e meu pai dormem em Cristo Jesus, aguardando que nós aguardamos o chamado dele. Mas houve da minha parte o entendimento que papai e mamãe precisavam também de um comprometimento.